Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje é a nossa segunda aula sobre propriedades coligativas, onde nós discutiremos esses 4 efeitos coligativos. Então, para começarmos, vamos pela definição de propriedades coligativas, que são propriedades que dependem, gente, exclusivamente do número de partículas dispersas, mas não dependem da natureza dessas partículas. O que significa isso? Que elas vão depender da quantidade de partículas que eu consegui dissolver, e não depende do tipo de partícula que eu estou dissolvendo, certo? Se ele é um átomo, se ele é um íon, se ele é molécula. Então, vamos entender isso melhor. Eu peguei aqui 3 substâncias e dissolvi a mesma quantidade em água. Ó, eu peguei 1 mol de glicose, 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de cloreto de cálcio. E dissolvi em água. Então, vamos olhar aqui para a glicose primeiro. A glicose é um composto molecular que, quando eu dissolvo ele em água, ele nem dissocia e nem ioniza. Ou seja, eu não vou ter íons em solução. Se eu coloco 1 mol de glicose, no final eu vou ter 1 mol de glicose dissolvidas. Então, aqui, ó, eu só tenho 1 mol de glicose dissolvida. Já o cloreto de sódio, ele é um composto iônico, e a gente sabe que quando em solução aquosa, ele sofre o quê? Dissociação, ele separa os íons. E para cada 1 mol de cloreto de sódio que eu coloco, eu vou ter na minha solução 2 mols de partículas dissolvidas. Então, olha lá, ó, aqui para cada 1 mol eu formei quantos? 2 mols de partículas na minha solução. Já o cloreto de cálcio, eu coloquei a mesma quantidade que as outras substâncias. Só que quando eu coloco o cloreto de cálcio em água, ele vai dissociar em que? Ca, 1 mol de Ca mais 2 de íon cálcio e 2 mols de íon cloreto. Então, no total, eu vou ter 3 mols de partículas dispersas. Então, em qual dos 3 o efeito coligativo é maior? O efeito coligativo maior é o quê? No cloreto de cálcio, porque o número de partículas é maior. Não interessa aqui se eu tenho um íon cálcio ou eu tenho uma molécula bem grandinha aqui de glicose. Só interessa o quê? O número de partículas dispersas. Então, antes de nós começarmos, a gente vai primeiro ver como que acontece quando... Peraí que não está mudando. Quando eu tenho um sal dissolvido em água ou qualquer outra partícula dissolvida em água. O que acontece? A gente sabe que as moléculas de água, elas são moléculas angulares, certo? Que entre as moléculas de água existe uma interação intermolecular chamada de quê? De pontes de hidrogênio, certo? Então, o que vai acontecer? Para essa água mudar de estado físico, por exemplo, do sólido para o líquido ou do líquido para gasoso, eu tenho que romper essas interações intermoleculares. A mesma coisa, se eu quero passar do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, eu tenho que aumentar essas interações intermoleculares. Então, veja bem, quando eu coloco outra substância, ou seja, um soluto na água, esse soluto, no caso eu escolhi o NaCl, ele começa a fazer interações aqui, ó, com as moléculas de quê? De água, certo? Então, o sódio começa a fazer interações e o cloro também. Eu não posso chamar de interações intermoleculares porque eu tenho íons, a interação íon-molécula. Mas eu aumento a quantidade de interações. Então, além de ter as interações de pontes de hidrogênio, eu também agora tenho uma interação íon-molécula. Então, agora, gente, para a água mudar de estado físico, vai ser mais difícil, porque além de ter que romper as interações intermolecular de pontes de hidrogênio, eu também vou ter que o quê? Quebrar essas interações de íon-molécula. Então, como se a água tivesse mais coesa. Tudo bem? Então, veja bem. Então, vamos supor que eu tenho aqui esse esquema, ó. Eu coloquei dentro desse becker um solvente puro. Pode ser, por exemplo, a água. E esse solvente puro, ele vai ter uma temperatura de ebulição, ele vai ter uma temperatura de congelamento e vai ter uma pressão de vapor. Tudo bem? Como se a água, então, ela vai ter
ao nível do mar, ela vai ebulir a 100, vai congelar a 0 graus Celsius. Pressão de vapor vai depender da temperatura que ela se encontra. Aí eu vou colocar um soluto não volátil. O que quer dizer esse não volátil? Que o soluto que eu vou utilizar, ele tem que ser menos volátil do solvente puro que eu coloquei. O que é volátil? Que ele evapore mais ou menos. Então, porque é o seguinte, se ele evaporar ou entrar em ebulição antes do meu solvente, no final, na hora que eu for medir a temperatura do meu solvente, ele vai estar solvente puro. Então, eu tenho que colocar um soluto aqui, certo? Que ele tenha, certo? Uma temperatura de ebulição, uma pressão de vapor menor que o quê? Que o solvente puro. Tudo bem? Certo até aí? Ou temperatura de ebulição maior, temperatura de congelamento menor. Então, eu tenho que usar aqui, ó, um soluto não volátil, ok? Aí, colocando um soluto, eu vou obter solvente, um soluto mais o solvente, eu vou ter o quê? Uma solução. E essa solução, o solvente aqui, passa a ter uma nova temperatura de ebulição, uma nova temperatura de congelamento e uma nova o quê? Pressão de vapor, ok? Então, vamos ver o primeiro efeito coligativo que a gente tem, que ele é chamado de tonoscopia. O que é tonoscopia? É a diminuição da pressão de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. O que quer dizer isso, gente? A tonoscopia, ela vai analisar a pressão de vapor no meu líquido. E a gente estudou na aula passada que quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior será o quê? A volatilidade. Ou seja, ele vai evaporar mais rápido. Então, gente, quando eu coloco, por exemplo, um sal na água, lembra que eu falei que vai aumentar mais as interações nas moléculas de água? Então, vai ficar mais fácil ou mais difícil ela evaporar? Vai ficar mais difícil, por quê? Porque tem mais interações. Então, o líquido se torna o quê? Menos volátil. Então, se eu diminuir a volatilidade, quer dizer que o quê, gente? Eu diminuir a pressão de vapor do meu líquido, ok? Então, o que acontece? Vamos voltar aqui, ó. Então, quer dizer que eu tenho aqui a pressão de vapor. Quando eu coloco um soluto não volátil, quer dizer que eu vou o quê? Diminuir, porque ele vai ficar menos volátil, ou seja, a pressão de vapor do líquido puro, ele é maior, e isso é chamado de quê? De tonoscopia. O que é a tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor de um líquido ocasionado pela adição de um soluto que não volátil. Quer ver? Olha só. Eu tenho aqui, ó, a água pura. E ele está dizendo aqui que a pressão de vapor da água pura é de 23,76 milímetros de mercúrio. Aí eu vou colocar 1 mol de glicose. E esse mol de glicose vai começar o quê? A dissolver aqui. E o que vai acontecer com a pressão de vapor do meu líquido? A pressão de vapor do meu líquido, ela vai o quê? Diminuir, porque o líquido vai se tornar o quê? Menos volátil. Olha só, eu botei agora 1 mol de sacarose, mudei o soluto, mas como eu vou ter 1 mol de partículas aqui, 1 mol de partículas aqui, mesmo colocando solutos diferentes, certo? Eu vou ter o mesmo abaixamento da pressão de vapor do líquido, ok? Porque depende o quê? Do número de partículas dispersas, mas não depende do quê? Do tipo, da natureza dessas partículas. Uma coisa que a gente pode ver no cotidiano é, por exemplo, a manicure tenta fazer isso no vidro de acetona. Ela pega o vidro de acetona e coloca um pouco de algodão lá dentro. E se você perguntar a ela vai dizer que, como ela trabalha com vidro de acetona há muito tempo aberto, ele vai dizer que a acetona dura mais. Mas, na realidade, o efeito tonoscópico que está acontecendo ali não é com o algodão todo, porque as partículas têm que estar dissolvidas. Então, aquele pouquinho de partícula que ela conseguiu dissolver na sua acetona vai diminuir a pressão de vapor, ou seja, a acetona, ela vai ficar menos volátil, porque ela está abaixando a pressão de vapor
da acetona quando ela consegue dissolver algumas partículas ali da acetona. E ela vai conseguir abaixar ainda mais esse efeito coligativo se ele usar uma substância onde eu consiga dissolver mais partículas. Por exemplo, ela colocar um sal lá dentro, certo? Mas aí não vai ficar bom ela ter uma acetona com o sal na hora dela limpar a sua unha, ok? O outro efeito coligativo que a gente tem é a ebulioscopia, que ele vai mexer com a temperatura de ebulição do líquido. Então, a gente não viu também que, para mudar de estado físico, ele precisa romper as interações intermoleculares? Então, gente, o que acontece? Lembra quando é que um líquido entra em ebulição? Um líquido entra em ebulição quando eu tenho aqui, ó, eu tenho uma pressão atmosférica e tenho aqui uma pressão de vapor. Então, ela entra em ebulição quando a pressão atmosférica se iguala com o quê? Com a pressão de vapor. Só que quando eu coloco um soluto na água, por exemplo, o sal na água, o que acontece com a pressão de vapor? Ela diminui. Então, olha só, a pressão de vapor do meu líquido, ela diminui. Então, fica aqui, ó. Aqui eu tenho a pressão de vapor do meu líquido. Então, agora, para ela se igualar à pressão atmosférica, eu tenho que elevar mais ainda o quê? A temperatura, para poder conseguir romper as interações intermoleculares. Então, por exemplo, a água, que é o nível do mar, fervia a 100 graus Celsius, certo? Quando você coloca sal, ela vai ferver a uma temperatura acima. Quanto? Aí vai depender do quê? Do número de partículas que você colocou. Tanto que você pode fazer o experimento. Se você pegar um pouco de água, colocar lá para ferver, certo? Na hora que ela entrar em ebulição, você pega uma colher de sal e dissolve lá dentro. Imediatamente, a ebulição para. Para porque esfriou a água, a minha solução? Não, porque ela estava 100, se você tiver o nível do mar. Então, agora, para ela entrar em ebulição de novo, a temperatura tem que ser o quê? Maior. Tanto que os piores acidentes que a gente tem é na cozinha. Por exemplo, muita criança quando perto do fogão ou quando você vai ferver o leite. O leite tem vários solutos ali dissolvidos na água. Então, a temperatura de ebulição do leite é muito maior que a temperatura de ebulição da água. E quanto mais que ali você tem também gordura. Então, quando ocorre um acidente, você está recebendo aquela solução na sua pele numa temperatura muito alta e também uma substância que vai pregar, então a queimadura vai ser muito maior, porque a temperatura de ebulição dele é muito maior. Então, lembra da panela de pressão que a gente falou? Se a gente não tiver panela de pressão, o que a gente faz para aumentar a temperatura para que meu alimento cozinhar mais rápido? Eu coloco o quê? O tempero na água, porque agora para a água entrar em ebulição, ela vai ter uma temperatura maior. Então, o alimento, ele vai cozinhar mais rápido. E esse efeito, ele é chamado de quê? Ebulioscopia, que é o quê? É a elevação da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Então, vamos voltar aqui, ó. Opa, aqui. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição do meu líquido? Ela vai aumentar. Então, ó, se a água ferver a 100, ela vai ferver a uma temperatura acima de 100. Então, ela vai aumentar a temperatura de ebulição. Esse efeito coligativo, ele é chamado de ebulioscopia. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo efeito coligativo. O próximo efeito coligativo é a crioscopia, que é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento do solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Mas antes disso, vamos ver uma característica da água quando ela passa por estado sólido, ok? Vamos supor aqui que eu tenha água no estado líquido. A gente sabe que a água, independente do estado físico dela, ela é de geometria angular, certo? De geometria angular. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Entre as moléculas de água, vai ter o que a gente chama de interações, o quê?
intermoleculares. Então, vai ter interação aqui, vai ter interação aqui, aqui e aqui, ok? Então, essa água aqui é uma água que está no estado o quê? Líquido. Se eu pegar essa água, esse conjunto de água, e for estudar a geometria desse conjunto de água, eu vou ver que a água, que esse conjunto de moléculas de água no estado líquido, ela tem uma forma tetraédrica, que é a água no estado líquido. Eu não estou dizendo que eu mudei a geometria da água, ok? A água continua angular, mas a geometria do conjunto dessas moléculas de água, que cada pontinha aqui é uma água, ela tem geometria o quê? Tetraédrica, ok? Para a água mudar para o estado sólido, ela não tem que aumentar o número de interações. Acontece que aqui, ó, ela já está no máximo de interações que ela já pode formar. Então, para isso acontecer, ela vai ter que mudar a conformação desse conjunto de moléculas de água, que ela vai deixar de ser tetraédrica, o conjunto, e vai ter a forma hexagonal, que é a água no estado sólido, ok? Mas cada molécula de água, a geometria dela é o quê? Angular. Então, o que vai acontecer, gente? Densidade não é massa sobre volume. O que aconteceu com a água quando ela passou para o estado sólido? Ela não aumentou o volume? Se aumentou o volume, ela diminui o quê? A densidade. Por isso que o gelo, ele boia na água, que nem eu tenho aqui, ó, nesse primeiro exemplo. Ok? Por quê? Por causa dessa conformação desse conjunto dessas moléculas de água. Então, agora, eu vou colocar um soluto para dissolver aqui nessa água. Vamos supor, cloreto de sódio. Então, esse soluto, ele vai começar a interagir com os átomos da minha molécula de água. Então, agora, para essa água mudar a sua conformação, ele vai precisar ainda mais diminuir a temperatura. Por isso que, quando você coloca o sal na água, a água que congelava a 0 graus ao nível do mar, ela vai congelar numa temperatura menor. Quanto? Vai depender da quantidade de sal que eu vou colocar. E esse efeito, ele é chamado de quê? Crioscopia. Olha aqui a água pura ao nível do mar. Coloco 0 graus Celsius. Coloco meio mol de glicose. Olha o tanto que abaixa aqui, ó. Coloco meio mol de sacarose. Mudou o soluto, mas a quantidade é a mesma, o abaixamento é o mesmo. O efeito coligativo abaixa do mesmo tempo. Agora, se eu aumentar a quantidade, aí o efeito coligativo vai diminuir mais ainda. Tudo bem? Ou seja, a temperatura de congelamento vai diminuir mais ainda. Então, o que acontece com a temperatura de congelamento do meu líquido? A temperatura de congelamento do meu líquido, ela vai diminuir. A água que congelava a 0, ela vai congelar abaixo de 0. E esse efeito aqui, ele é chamado de crioscopia. Tudo bem? Então, vamos lá. O próximo efeito que eu tenho, ele é chamado de osmoscopia, que vem da osmose. Então, ocorre quando duas soluções de concentrações diferentes são colocadas no mesmo recipiente, separados por uma membrana semipermeável, ou seja, uma membrana que permite apenas a passagem do solvente pelo meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, a osmose. Então, veja bem, eu tenho aqui dois líquidos. Um é água pura e aqui a água com glicose, 1 mol de glicose. Então, esse meio está menos concentrado do que o da glicose. A gente chama ele de meio hipotônico. E esse está mais concentrado. Então, esse aqui é chamado de meio hipertônico. Eles estão separados por essa membrana aqui, semipermeável. A membrana semipermeável só permite a passagem de solvente, ela não permite a passagem de soluto. Então, devido a essa diferença do gradiente de concentração, as soluções, elas querem ficar o quê? Isotônicas. O que é isso? Ficarem na mesma concentração. Então, já que passa só solvente, o solvente vai sair daqui, da solução hipotônica, e vai para a solução o quê? Hipertônica, tá vendo? Olha, aumentou aqui o volume, ok? Então, ela vai saindo daqui e vai para lá. Quer ver um exemplo?
Quando você pega sal e coloca na salada, o que vai acontecer depois de um determinado tempo? O prato que está salado, ele vai ficar cheio de água. Por quê? Porque, por exemplo, o seu tomate, ele está hipotônico em relação ao sal que você colocou sobre ele. Então, aquela água vai sair do seu tomate para poder diluir aquele sal. Por isso que ela vai murchando e a vasilha onde está a salada, ela fica cheia de água. Então, gente, e o que é a pressão osmótica? A pressão osmótica é a pressão que eu exerço para interromper a osmose. Então, o que acontece? O meu líquido, ele não está passando daqui para lá, certo? Então, vai para lá. Então, isso aqui não vai subir? E o que é a pressão osmótica? É a pressão que eu realizo no meio mais concentrado para impedir a sua diluição. Quanto mais concentrado tiver esse meio, maior a pressão da água para passar para lá. Então, maior a osmoscopia, a pressão osmótica. Então, o que é a pressão osmótica? O que é a osmoscopia? É o aumento da pressão osmótica pela adição de um soluto não volátil, que mais a água vai tentar passar para cá, então mais eu vou ter que fazer pressão para impedir a sua diluição, a diluição do meio hipertônico, ok? E o que é a osmose reversa? A osmose reversa é quando eu faço uma pressão externa, porque eu tenho aqui, ó, se a pressão externa é menor que a pressão osmótica, ocorre a osmose, ou seja, o solvente flui do menos concentrado para o mais concentrado. Se a pressão externa é igual à pressão osmótica, então o que acontece? Ela vai impedir a entrada de água para cá, ok? Então, quanto maior a pressão, o líquido aqui, eu vou ter que exercer maior pressão. Agora, se a pressão externa, se a pressão que eu faço aqui em cima for maior que a pressão osmótica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu líquido, como se eu fosse espremer mesmo. Eu vou pegar meu líquido e vou jogar para lá. Então, ou seja, vai aumentar a quantidade de líquido aqui, que a gente chama de quê? De osmose reversa. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido os 4 efeitos coligativos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.
O próximo efeito colocativo, eu tenho a crioscopia. A crioscopia, ela vai mexer com a temperatura de congelamento do meu solvente, ok? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenha água. A água ao nível do mar, ela congela quanto? A 0 graus Celsius. Aí eu vou pegar essa água e vou colocar sal. E quero que ela congele. Para congelar, gente, ela tem que aumentar o número de interações intermoleculares. O que? Fala. Parei, vou começar tudo de novo. Vai querer os cachorros?